Nós hoje vamos estudar o Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional é uma corte de justiça que se rege através do Estatuto de Roma. Nós vamos ver com detalhes acerca do Tribunal Penal Internacional, ver as suas competências, ver a sua organização. O Tribunal Penal Internacional, com sede em Haia, na Holanda, foi criado com a finalidade de trazer paz e segurança aos diversos estados, aos diversos países. A aula de hoje está sedimentada, a aula de hoje está baseada através de estudos, de pesquisa em diversos livros de direito internacional e também da doutrina moderna de direito penal. Temos julgados de tribunais superiores e nós vamos ver também alguns pontos relativos ao Tribunal Penal Internacional que acabam caindo em concursos públicos e na prova da OAB, principalmente no que se refere ao comparativo da legislação do Tribunal Penal Internacional, do Estatuto de Roma, com a Constituição Federal, com a Constituição do Brasil. Nós vamos ver a questão da prescrição, que é regida de uma forma na Constituição e no Tribunal Penal Internacional é de outra forma. A questão do cumprimento da pena, no Tribunal Penal Internacional cabe prisão perpétua, a Constituição Federal do Brasil veda. A questão da extradição, em que o brasileiro não pode ser extraditado pela Constituição Federal, mas é possível, e nós vamos ver se é possível ou não, a entrega de um brasileiro à corte do Tribunal Penal Internacional. Todas essas questões, elas acabam sendo muito cobradas em concurso público. Questão da coisa julgada. Uma pessoa já teve uma sentença onde ela foi absolvida pelo tribunal brasileiro. Houve o julgamento, foi absolvido, transitou em julgado. Mesmo assim, é possível haver um novo julgamento perante o Tribunal Penal Internacional? Essas situações, esse comparativo em relação à Constituição Federal e o Estatuto de Roma, que rege o Tribunal Penal Internacional, são questões muito cobradas e que você vai ter que ter o pleno entendimento de como se resolve. Vamos aí a uma apresentação de slides sobre o Tribunal Penal Internacional. Essas cenas, eu tenho absoluta certeza que ela mexe com você. Que você fica perplexo de ver uma situação como esta. Situações que mexem não com uma pessoa, não apenas com um país, mas com toda a humanidade, em detrimento de nos atingir. Atinge a própria alma da pessoa. Porque quando se faz algo semelhante com o ser humano, acaba fazendo com que todos os demais sintam, se comovam com situações dessa natureza. Quer se colocando crianças para a guerra, para lutar de forma armada, quer escravizando pessoas, estupros coletivos, deportações forçadas,
todas situações que causam revolta, causam comoção, que realmente nos atinge. E isso, portanto, não é apenas você, a mim, são as nações, todos os países envolvidos, que devem, então, empreender esforços no sentido de coibir, de vetar situações dessa natureza. Porque não é um país que faz isso. São pessoas detentoras de poder que acabam se utilizando de forma equivocada, de forma errada, de forma arbitrária, de forma ditatorial, e empreender agressões contra o ser humano. Em Ruanda, por exemplo, 800 mil pessoas foram mortas em 1994. Uma guerra tribal, uma guerra terrível entre duas etnias. A Hutu, que estava no poder, e a Tutsi. 800 mil pessoas mortas numa barbaridade como esta. Na ex-Iugoslávia, que se desintegrou por uma guerra civil, étnica, lá pela década de 1990, várias etnias que a compunham, sérvios, croatas, eslovênios, montenegrinos, albaneses, macedônicos, com o colapso lá do socialismo, retomaram as antigas guerras tribais. Genocídios, crimes contra a humanidade, crimes de guerra, todos esses crimes foram praticados durante esses episódios. E o mundo, mesmo se comovendo, mesmo querendo fazer alguma coisa, acabava não conseguindo através das organizações das Nações Unidas, da ONU. E o que acontecia? Em determinadas situações, os países envolvidos em uma determinada guerra, eles criavam tribunais só para aquele caso. Tribunais que não eram permanentes. Então, um tribunal que foi criado apenas para julgar crimes ocorridos na Segunda Guerra Mundial. Depois que ocorriam os julgamentos, o tribunal era dissolvido, era desfeito. Isso aconteceu em 1946, no Tribunal de Tóquio, para os crimes de guerra, os militares japoneses. Em 1945, o Tribunal de Nuremberg, da Alemanha nazista, que julgou os líderes nazistas. E aí nós tivemos, em 1994, um tribunal só para julgar os crimes ocorridos em Ruanda, das etnias, e em 1993, um tribunal que foi criado única e exclusivamente para julgar os crimes ocorridos lá na ex-Iugoslávia. Então, esses são apenas antecedentes da criação do Tribunal Penal Internacional. Em 1998, os países se organizaram, votaram, e aí decidiram pela criação de um tribunal permanente, independente e que fosse eficiente para julgar não estados, países, mas para julgar indivíduos, pessoas que praticaram crimes. Então, esses são os antecedentes do Tribunal Penal Internacional. Vamos aqui ao conceito do Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional é uma corte de justiça, ou seja, são juízes que vão julgar crimes. Uma corte de justiça internacional. É uma corte permanente e independente. Ele é independente da ONU. A ONU, embora seja uma grande parceira, mas ela não é dona
dona do Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional não é um braço da ONU. E ele é permanente porque não vai julgar só um caso e acabar. É para sempre. Que julga pessoas acusadas de crimes do mais sério interesse internacional, como genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crimes de agressão. Você vê aí, 4 categorias de crimes que o Tribunal Penal Internacional julga: crimes de guerra, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e de genocídio. 4 categorias. É uma corte de última instância, então depois dela, julgou lá, não tem recurso, não vai para outra esfera. Lá é última instância. O tribunal não agirá se um caso foi ou estiver sendo investigado ou julgado por um sistema jurídico nacional, a não ser que os procedimentos desse país não forem genuínos, como no caso de terem caráter meramente formal, a fim de proteger o acusado de sua possível responsabilidade jurídica. Além disso, o Tribunal Penal Internacional só julga casos que ele entender sejam necessários à atuação do Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional, ele tem por princípio a complementariedade. Ele vai complementar o quê? O que um Estado que faz parte do tribunal, se ele não conseguir efetivar sua justiça. Se aquele país está empreendendo esforços, está fazendo com que o indivíduo que cometeu um crime como esse, crime de guerra, um crime contra a humanidade, se está fazendo tudo para que o indivíduo venha a responder e ser condenado, não tem que o Tribunal Penal Internacional interferir. Ele é subsidiário, ele é complementar. Só vai ter a necessidade do Tribunal Penal Internacional quando o país não agir, ou quando o país estiver agindo apenas pro forma, apenas para aparecer, apenas para maquiar uma situação que não é verdadeira. Por quê? Porque aquele indivíduo vai estar protegido pela legislação do país onde ele está sendo processado, onde está sendo acusado. E o Tribunal Penal Internacional, ele não sanciona, não pune países, estados. Ele vai punir o indivíduo. E o Tribunal Penal Internacional, ele necessita da cooperação, de que os países membros cooperem, porque não tem tanta estrutura assim, tantos recursos para fazer com que haja uma intensificação para conseguir que hajam vários processos em relação às situações, em detrimento dos recursos. Muitas vezes, o Tribunal Penal Internacional vai até regiões onde o idioma é diferente dos seus membros, das pessoas que vão até lá para resolver, para investigar. Então, eles necessitam de cooperação. O que acontece muitas vezes? Um país, ele mesmo pede ao Tribunal Penal Internacional que faça a intervenção, em detrimento de quê? Olha, foi um processo aqui para tirar um ditador, e esse ditador, se nós que assumimos agora o poder, se nós formos julgar, vão nos acusar de perseguição. Então, para que isso não ocorra, vamos levar esses indivíduos ao Tribunal Penal Internacional, para que eles julguem. E aí facilita de toda maneira que esse novo poder, quem esteja no poder, possa seguir e não ficar atrelado a indivíduos que já foram depostos.
O artigo 1º do Estatuto de Roma, ele... Guilherme, filme de Ruanda, Burundi, retrata isso muito terrível. Muito bem, Guilherme está dando uma sugestão de um filme, que é o Ruanda, Burundi. Excelente. Não assisti, Guilherme, mas vou assistir esse filme. Existem muitos filmes que retratam essas questões de crimes contra a humanidade, de crimes de guerra, principalmente nos últimos tempos, das questões ligadas ao continente africano. Cerca de... Porque não tem, na verdade, não tem tantos julgamentos assim realizados até hoje pelo Tribunal Penal Internacional. Não tem mais de 40 julgamentos, não tem mais de 40 pessoas que tenham sido condenadas pelo Tribunal Penal Internacional. Então, eles vêm ainda solidificando sua eficiência, seus processos, e quase a totalidade dos casos que estão em procedimento, em processo no Tribunal Penal Internacional, está relacionada a países da África. O artigo 1º do Estatuto de Roma, porque o Tribunal Penal Internacional é a corte, mas o seu código que rege é o Estatuto de Roma. O Estatuto de Roma é que vai reger o Tribunal Penal Internacional. Lá no artigo 1º do Estatuto de Roma, diz o seguinte: o tribunal será uma instituição permanente com jurisdição sobre as pessoas responsáveis pelos crimes de maior gravidade, com alcance internacional, de acordo com o presente estatuto, e será complementar às jurisdições penais nacionais. Então, pelo artigo 1º, corte permanente, jurisdição em relação às pessoas, aos indivíduos, julga o indivíduo, não é o Estado, não vai ter consequência comercial a um país, não, é o indivíduo que vai ser punido. Com que tipo de pena? Com pena privativa de liberdade, apreensão de bens, multa, mas é punição, com pena, e não o país. E ele é complementar ao Estado. Se o Estado está fazendo o processo, não há necessidade de intervenção do Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional só vai quando não estiver sendo feita justiça. Os crimes são imprescritíveis, conforme o Estatuto de Roma. Somente os maiores de 18 anos são processados pelo Tribunal Penal Internacional. Não há imunidade sobre o Tribunal Penal Internacional. Não adianta o sujeito dizer que lá no país dele ele tinha uma imunidade diplomática, que ele era o presidente, que a legislação dele, ele querer impor sua legislação. Não há como. Então, não há imunidades materiais em relação a não vir a ser processado criminalmente sobre o Tribunal Penal Internacional. E não julga o Estado, e sim a pessoa. A composição do Tribunal Penal Internacional, lá tem 18 juízes, são 18 juízes que estão lá na corte do Tribunal Penal Internacional. Atualmente, tem cerca de 123 países fazendo parte do Tribunal Penal Internacional. Tem um presidente, que é uma argentina, é uma juíza argentina, que é presidente do Tribunal Penal Internacional atualmente. A procuradora é uma senhora africana. Então, tem a presidência, tem a vice-presidência, tem as sessões de recurso, sessões de julgamento, sessões de instrução. Então, é toda uma formatação, todo um aparato, toda uma estrutura de um tribunal.
com o procurador adjunto, com secretaria, tudo isso lá em Haia, na Holanda. O Tribunal Penal Internacional e sua competência. O tribunal não possui jurisdição universal. Não possui. Por exemplo, os Estados Unidos, eles não assinaram o acordo que criou o Tribunal Penal Internacional. Por quê? Adivinha? Não quer intervenção lá. Qual é a lei que eles respeitam? Só a deles. Eles não querem ninguém que vá processar e julgar seus militares. Pessoas que estão lá envoltas em guerra e aí praticam algum crime de genocídio contra a humanidade, crime de guerra, eles não querem esse julgamento. Não querem prisão de americanos. E aí o que eles fazem? Não vou aderir ao Tribunal Penal Internacional que depois possa vir a julgar os meus. Então eles barraram. E aí o Tribunal Penal Internacional pode intervir? Vamos ver aqui as possibilidades. Em regra, não pode. Ele só pode exercer a sua jurisdição se o acusado é um nacional de um Estado parte ou de qualquer Estado que aceite a jurisdição do tribunal. 2, o crime tiver ocorrido no território de um Estado parte ou de qualquer Estado que aceite a jurisdição do tribunal. Então, se o Estado, se o país não aderiu, mas ele tem um caso lá e ele quer que seja julgado no tribunal, basta fazer essa adesão. Não há problema. 3, o Conselho de Segurança das Nações Unidas tenha apresentado a situação ao procurador, não importando a nacionalidade do acusado ou o local do crime. Então, veja a possibilidade que se abre para que o procurador do Tribunal Penal Internacional possa abrir uma investigação e mesmo em um país que não aderiu ao tratado, ao Tribunal Internacional, que o Tribunal Penal Internacional comece a processar esse indivíduo que está nesse país acusado de um crime contra a humanidade, ou crime de guerra, ou crime de genocídio, crime de agressão, seja lá em uma dessas 4 possibilidades. Mas aí o procurador ele pode iniciar em detrimento dessa representação do Conselho de Segurança das Nações Unidas. 4, o crime tiver ocorrido após 1º de julho de 2002, exceto no caso de um país que já tivesse aceito a jurisdição do tribunal antes de sua entrada em vigor. Então, na verdade, essa última aí é um requisito. O Tribunal Penal Internacional, ele não vai atrás do passado, de crimes antes de 1º de julho de 2002. É de 2002 para frente. Então, não adianta ir atrás de situações que já ocorreram. Vamos ter justiça, o país não fez nada até hoje. Adianta? Não. O Tribunal Penal Internacional foi criado de 1º de julho de 2002, para os crimes a partir dessa data em diante. Não adianta ir atrás de coisa antiga, que o Tribunal Penal Internacional não vai. Até por conta da dificuldade. Tribunal Penal Internacional, poucos recursos, pouca estrutura, mas com a cooperação de cada país é que ele vai ter sua maior desenvoltura. Guilherme fez a correção e o nome do filme é Hotel Ruanda. Hotel Ruanda eu assisti, Guilherme. Boa, excelente filme. Bom para o final de semana. O Gabriel está querendo fazer um questionamento. Pois não, Gabriel? Gabriel fez aqui no chat. Os juízes têm de ser de países diversos. Gabriel, eles tentam, ao máximo, trazer desses 18 juízes de nacionalidades diversas,
para que haja uma representação a cada país. Né? Dos 123 que está lá compondo, eles tentam que esses 18 juízes sejam de países diversos. Assim como eles tentam também, Gabriel, que haja uma divisão entre juízes e juízas, para ficar algo bem. Vou aqui lembrar o nome da juíza, da primeira juíza brasileira que foi integrante do Tribunal Penal Internacional, que é a juíza Silvia Helena Steiner. Estava bem pequenininho, eu não estava conseguindo enxergar, eu abri aqui. Que é autora, é coordenadora desse livro, que eu pontuei antes, que é Comentário ao Estatuto de Roma. O Tribunal Penal Internacional, Comentários ao Estatuto de Roma. Esse livro, escrito, coordenado pela Silvia Steiner, que era juíza do Tribunal Penal Internacional brasileira, e pelo Leandro Nemer Caldeira Brant. Quem quiser se aprofundar pode adquirir esse livro, que foi da primeira juíza brasileira a integrar o Tribunal Penal Internacional. Portanto, Gabriel, esses 18 juízes, esses de azul, eles devem integrar o Tribunal Penal Internacional, prioritariamente que não haja mais de um juiz de cada país e que haja também essa questão de divisão entre homens e mulheres. Obrigado pela pergunta, muito bom. E até porque o tribunal, Gabriel, ele tem muitos detalhes. Bem detalhada a questão histórica, a questão dos crimes que estão sendo investigados. As decisões se geram jurisprudência lá, não para nós. As decisões do Tribunal Penal Internacional, elas não vão ter essa situação de gerar jurisprudência para a Corte Brasileira. Mas lá pode ter algum caso que se repita e eles sim, Gabriel, podem trazer como jurisprudência. Aqui um caso que gerou muita repercussão do Slobodan Plajak, 72 anos, que acabou se matando em pleno auditório, plena sessão do Tribunal Penal Internacional ao ouvir sua sentença condenatória. Ele conseguiu esconder um veneno e aí, ao ouvir a sentença, ele tomou o veneno e veio a óbito. Foi em 29 de novembro de 2017, o general dos tempos de guerra das forças croatas, bósnias, Slobodan Plajak, 72 anos, morreu após ingerir veneno, segundos depois que juízes do Tribunal Penal Internacional recusaram seu recurso contra uma pena de 20 anos de prisão por crimes de guerra cometidos contra muçulmanos bósnios. Deve estar ardendo no inferno até agora. Uma das reclamações que o Tribunal Penal Internacional vem sofrendo são penas brandas. Muitos julgamentos, eles acabam sendo brandos, como essa pena de 20 anos que ficou barato para ele, apesar da aparente idade dele, mas essa pena ficou muito aquém. A primeira mulher a sofrer uma pena, uma condenação, foi a Pauline, a qual eu não vou, de forma alguma, me atrever a falar o sobrenome dela, porque o do anterior eu já fui muito mal em pronunciar o sobrenome, e da Pauline eu não tenho a menor possibilidade de eu tentar agora fazer essa pronúncia. Então, fica aí para vocês. Em 2011, a Pauline, ex-ministra da Ruanda, ela foi condenada por genocídio pelo Tribunal Penal Internacional à prisão perpétua
por criar milícias em todo o país, com a missão de exterminar a população Tutsi. A Pauline foi a primeira mulher a ser condenada no Tribunal Penal Internacional e sofreu uma pena de prisão perpétua, que para alguns, uma parte da doutrina entende que uma pena perpétua corresponde a uma pena de morte. Por quê? Porque o sujeito vai estar preso lá e vai ficar para sempre. Então, morre lá. Vamos entender essas 4 categorias de crimes que o Tribunal Penal Internacional ele julga, que é competente para julgar. Primeiro, crimes de guerra. O que são crimes de guerra? São crimes ocorridos na guerra, sim, mas o que de fato deve ser considerado como um crime de guerra? Ações que atentam contra a Convenção de Genebra de 1949. Alguns exemplos: privar um prisioneiro de guerra de um julgamento justo e imparcial, deportações ou transferências ilegais, atacar intencionalmente populações civis em geral em conflitos armados, atacar com o objetivo de destruir os bens de uma população civil, ou seja, que não mantém relação com a esfera militar, como residências, estabelecimentos comerciais, praças, parques, estádios. Ferir um combatente que tenha deposto armas ou impossibilitado de se defender, decidiu pela rendição, causar a morte de cidadãos ou militares do país inimigo com base em traição. Um dos crimes também, que é considerado como um crime de guerra, é o recrutamento de crianças, de pessoas com menos de 15 anos. É considerado como um crime de guerra. Crimes contra a humanidade, o que vem a ser? Esses correspondem a atos de homicídio, extermínio, escravidão, de transferência forçada de uma população, prisões ilegais que violam o direito internacional, quaisquer espécies de tortura, desaparecimento de pessoas, crimes de apartheid, crimes relacionados a práticas sexuais não consentidas, estupros, escravização sexual, gravidez forçada, prostituições forçadas ou qualquer forma de esterilizações não consentidas. Todos são considerados como crimes contra a humanidade pelo Tribunal Penal Internacional. Essas informações, tanto dos crimes de guerra, quanto dos crimes contra a humanidade, foram retiradas do site do Itamaraty. Então, o Itamaraty, que é um órgão relacionado que tem a questão das relações internacionais, lá no site tem diversos artigos que você pode buscar para entender ainda mais o Tribunal Penal Internacional. Todos esses dispositivos, todos esses crimes estão no Estatuto de Roma, estabelecidos lá em dispositivos, artigo 8º, artigo 6º, artigo 7º, aí você vai encontrar, mas lá no site do Itamaraty também uma forma facilitada de textos que você pode pesquisar ainda mais sobre o Tribunal Penal Internacional, recomendo demais. Tribunal Penal Internacional em relação ao crime de genocídio. O que é o genocídio? Crime de caráter internacional, definido como atos cometidos com a intenção de destruir, total ou parcialmente, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Dentre esses atos, o assassinato e provocação de danos à integridade física
ou mental de membros do grupo, a imposição de condições de vida que possam causar sua destruição física e mental, ou que impeçam a reprodução física de membros do grupo. A transferência à força de crianças de um grupo para outro grupo. São crimes de genocídio. Na nossa legislação, nós temos uma lei extravagante, uma lei especial também, só sobre a questão do genocídio, aqui no Brasil, que contempla basicamente essas situações. Os crimes de agressão. Falei aqui, 4 tipos de crimes. 4. Crimes de guerra, crimes contra a humanidade, crimes de agressão e genocídio. 4 categorias de crimes. Os crimes de agressão. Nessa definição, afirma-se que um crime de agressão existe quando uma pessoa ou grupo de pessoas com capacidade de controlar as forças armadas de uma nação planejam e ou instituem um ataque a outro país, prejudicando sua independência política, sua condição territorial ou abalando sua soberania. Em outras palavras, quando a Carta das Nações Unidas, estabelecida na Assembleia de 1974, é violada em algum grau, ocorre um ato de agressão. Essa definição do crime de agressão foi a última a ser estabelecida no Estatuto de Roma. Veio em 2010, essa definição de crime de agressão. Em março de 2020, ganhou o noticiário a questão do Tribunal Penal Internacional em relação ao Afeganistão. Nós temos sido, ao longo dos últimos anos, bombardeados pelas questões terríveis lá do Afeganistão. Crimes brutais, crimes de fato contra a humanidade. E aí, na revista Isto É, no site, no blog da revista Isto É, o Tribunal Penal Internacional autoriza investigação a crimes de guerra e contra a humanidade no Afeganistão. Porque o Tribunal Penal Internacional vinha sendo muito cobrado em relação ao Afeganistão. Por que o Tribunal Penal Internacional não agia? E eles sempre respondiam que era porque eles não conseguiam identificar os líderes, pessoas que lideravam de fato aquelas ações, que sempre, que não interessava ao Tribunal Penal Internacional estar atrás de indivíduos que não tinham força, não tinham liderança, comando para implementar e desenvolver ações dos crimes. Segundo as Nações Unidas, só no ano passado, a guerra do Afeganistão provocou a morte de quase 3.500 civis e deixou outros 7.000 feridos. Os Estados Unidos, que não são membros do tribunal, anunciaram em março sanções sem precedentes contra o Tribunal Penal Internacional, com restrições de vistos a qualquer pessoa diretamente responsável por uma possível investigação contra as Forças Armadas dos Estados Unidos. O Gabriel está perguntando quem faz essa investigação. Dentro daquelas competências, Gabriel, do Tribunal Penal Internacional, o Tribunal Penal Internacional, eles têm a sua polícia, tem pessoas ligadas lá ao gabinete do procurador do Tribunal Penal Internacional, que é quem autoriza a investigação, o procurador, e aí ele pode determinar uma missão para que possa verificar, investigar e, se possível, ir até o país. Então, ele vai obtendo informações, documentação e sempre baseado em cooperação.
quando não há cooperação de um país, fica muito difícil para o Tribunal Penal Internacional agir. Olha aqui o que aconteceu e o que vem acontecendo nos últimos anos, em decorrência das investigações no Afeganistão, das investigações que o Tribunal Penal Internacional começou a fazer aos militares americanos. A Casa Branca não aceita que o Tribunal Penal Internacional inicie qualquer investigação sobre o Afeganistão. Além de nunca ter aderido ao TPI, ao lado de países como China e Rússia, os Estados Unidos adotaram uma lei de proteção a membros do serviço americano, apelidada de Lei de Invasão à Haia. Haia, que é a sede do Tribunal Penal Internacional lá na Holanda, por autorizar o uso de quaisquer meios para libertar oficiais e funcionários do país eventualmente detidos por ordens do Tribunal Internacional. Então, ele já deu essa ordem contra os membros do Tribunal Penal Internacional. Sempre questões políticas, relações internacionais que acabam eclodindo essas situações. Onde ficam presos os indivíduos que são condenados pelo Tribunal Penal Internacional? Normalmente, em regra, em Haia, na Holanda, porque tem um presídio lá só para isso. Mas, havendo a cooperação, havendo acordo, um país que pode ser neutro ou um país onde o indivíduo é originário, onde ele tenha praticado o crime, pode sim, através de acordo, dar esse cumprimento de pena ao indivíduo que foi sentenciado pela pena do Tribunal Penal Internacional. Tribunal Penal Internacional, e agora nós vamos entrar na lei penal brasileira, fazer um comparativo. Professor. Pois não? Professor, uma pergunta. E crime tributário entra no Tribunal Internacional? Obrigado pela pergunta, Renato. Não, lá no Tribunal Penal Internacional ele acaba sendo muito restrito. Só há a possibilidade desses 4 vetores, dessas 4 categorias de crimes. Crimes contra a humanidade, crimes de genocídio, crimes de agressão e crimes contra a humanidade. Contra a humanidade, de agressão, de genocídio e os crimes de guerra. Só esses 4. Crimes tributários, outros crimes, não. É um tribunal específico para o combate a crimes que afetem, de fato, o direito internacional, que afete a segurança e as instituições como um todo. Brasil e o Tribunal Penal Internacional. Fazer esse paralelo e fique muito atento a todas as informações que eu vou começar a passar, porque é o que mais se cobra em provas de concurso, prova do OAB, despenca, não cai não, despenca questões relacionadas à Constituição Federal em paralelo ao Tribunal Penal Internacional. Primeiro, onde está o Tribunal Penal Internacional na nossa legislação? Lhe digo agora. Chegou mais um aluno aqui para mim. Vamos lá. Dá um alô pro pessoal do Instagram. Oi. E aí, galerinha do Instagram? E aí, galerinha do Instagram? Um beijo. No parágrafo 3º do artigo 5º, vai dizer o seguinte: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Gostou? Estou indo bem? Estou acertando? Hein? Dá um joinha pro pessoal. Vai lá brincar. Depois o papai vai, tá bom? Deixa eu ficar aqui. Tu quer ficar aqui? Sim. Tá? Então fica. Vamos lá, vai aprender
Vai dar aula hoje? Ele vai ajudar vocês. Vai ajudar, né, Pedrão? Vamos. Então, vamos lá. Primeira coisa, o Tribunal Penal Internacional, ele está na Constituição, parágrafo 3º e no 4º. Não é de 88, porque em 88 nem existia Tribunal Penal Internacional, que os dispositivos eles vieram a partir de 2002, e aí o Brasil aqueceu, assinou esse tratado em 2002, aderindo ao Tribunal Penal Internacional. Beleza. E o texto constitucional só foi inserido na Constituição a partir da emenda constitucional número 45 de 2004. 2004 entrou na Constituição. Mas antes, como o Brasil já tinha dado aquiescência ao tratado, ele passou a viger em nosso ordenamento jurídico como um tratado assinado pelo Brasil em 2002. Parágrafo 4º. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. O que é você se submeter? Quando você se submete a alguém, a alguma coisa, você faz o que você quer ou o que essa pessoa vai dizer que deve ser feito? Lógico. Se você está submetido a alguma coisa, é porque você vai obedecer às regras. Mas se eu me submeti, se eu estou aderindo, se eu estou ratificando, é porque essas regras são minhas. É um acordo, então desse acordo eu aderi, eu estou submetido, então as regras do jogo são essas. E isso está na minha Constituição? Tá no meu texto máximo. De quê? De que eu fiz um acordo, de que eu aderi ao Tribunal Penal Internacional. Então, todas essas regras estabelecidas no Tribunal Penal Internacional, elas vão ter que serem atendidas. Eu não posso querer agora impor a minha regra, impor a minha legislação ao Tribunal Penal Internacional. Não. A regra é uma regra internacional, é uma regra estabelecida, pactuada, e agora eu, Brasil, vou ter que me submeter ao Tribunal Penal Internacional. Não posso levar a minha legislação de direito interno para um direito internacional. Não é possível. Vou ter que estar adstrita a tudo que o Tribunal Penal Internacional disser, determinar. Inclusive o quê? Eu entregar um brasileiro. Sério? Sério. Lógico. Se o Tribunal Penal Internacional vem aqui e diz, olha, eu quero o brasileiro que não foi julgado, que não foi punido por um crime aí no Brasil, a gente vai mandar? Vai. Claro que vai. Olha aqui os comparativos. Primeiro comparativo que a gente vai fazer. Vamos fazer vários comparativos. O primeiro é esse. Comparativo entre o que diz o Tribunal Penal Internacional e o que diz a nossa Constituição, para ver como aparentemente há conflito. Mas esse conflito só pode ser, você só pode entender como aparente. Por quê? Porque ele tem que ser resolvido. E aí vamos lá. Primeiro conflito aparente entre a Constituição e o Tratado de Roma do Tribunal Penal Internacional, Estatuto de Roma. Artigo 5º, inciso 51 da Constituição, que nós vimos quando do estudo da extradição. O artigo 5º, inciso 51 do texto constitucional diz que é vedada a extradição de brasileiro. Brasileiro nato não pode ser extraditado. Essa é a regra. Tá, mas e se o Tribunal Penal Internacional determinar, solicitar a entrega desse brasileiro? Ele vai? Vai.
Ele vai ter que ir. E onde é que está isso no Estatuto de Roma? Artigo 102. Artigo 102 do Estatuto de Roma, que é o decreto 4.388 de 2002, diz o seguinte, para especificar e diferenciar bem o que é entrega do que é extradição. O que é que eles entendem por entrega? Por entrega, entende-se a entrega de uma pessoa por um Estado ao tribunal nos termos do presente estatuto. Então, é o Tribunal Penal Internacional e o Estado. O Estado, ele entrega ao organismo internacional. É uma entrega, porque ele faz parte desse organismo. Ele está entregando, mas ele é desse organismo. Ele compõe esse organismo. Então, é possível a entrega? Sim, é possível. Por extradição, que nós já vimos, extradição entende-se a entrega de uma pessoa por um Estado a outro Estado. Um Estado que tem soberania vai solicitar outro Estado que tem soberania que entregue, que mande essa pessoa, que está com mandado de prisão a ser cumprido ou que já teve condenação criminal. Entende-se a entrega de um Estado por um Estado a outro Estado, conforme previsto em um tratado, em uma convenção ou no direito interno, a extradição. O próprio Estatuto de Roma fez essa distinção. Vê aqui algumas perguntas que palpitaram aqui. Vamos ver. Guilherme, professor, em relação às queimadas em áreas indígenas, que matou a floresta, mata o meio ambiente, subsiste deles o Tribunal Penal Internacional, poderia dar algumas sanções ao Brasil, poderia acontecer. O Gabriel também está fazendo referência ao Brasil, no caso do presidente Bolsonaro, ele está chamando de Bozo, alguns chamam de mito, outros chamam de Bozo. Foi denunciado no TPI por causa disso. Vamos ver aqui. Então, algumas perguntas. O TPI está no mesmo nível da Constituição. Pronto. Então, vou já responder a pergunta do Gabriel e do Guilherme. O Gabriel está perguntando se está no mesmo nível da Constituição, sim, porque está na emenda constitucional. Foi através de emenda constitucional número 45 de 2004, Gabriel, que foi incorporado o TPI à Constituição. Pergunta do Gabriel e do Guilherme, respondo já. Fazer aqui o comparativo em relação a outro dispositivo do texto constitucional que aparentemente está em desconformidade com o Estatuto de Roma, que é a pena de caráter perpétua. O Estatuto de Roma contém essa pena. Tanto é que lá na Pauline de Ruanda ela foi condenada à pena perpétua. Mas e se o Brasil entregar o brasileiro, ele pode ir lá receber uma pena perpétua? Ou terá que ter para o Brasil entregar, ele vai ter que fazer um novo tratado e querer que, no máximo, essa pessoa cumpra 40 anos de prisão, conforme o artigo 75 do Código Penal, modificado no final de 2019 pelo pacote anticrime. E aí? Pela lógica da ordem internacional, pautada na soberania dos Estados, essa vedação aplica-se tão somente ao âmbito interno. Essa proibição não alcança aos legisladores estrangeiros e tampouco aos legisladores internacionais. Então, essa regra estabelecida no inciso 47 do artigo 5º do texto constitucional é uma regra para vedar o legislador interno de querer impor uma pena perpétua. Mas essa legislação constitucional não pode vedar o legislador internacional, porque é uma regra interna de haver um limite da pena. Mas para o legislador internacional não há essa vedação. Portanto, é sim possível haver a pena perpétua de um brasileiro a crime cometido aqui no Brasil,
desde que seja um julgamento perante o Tribunal Penal Internacional em relação a um dos crimes que o Tribunal Penal Internacional julga. A coisa julgada. O que é coisa julgada? É que já houve um julgamento, já transitou em julgado, e agora não pode mais haver um novo julgamento que configuraria um bis in idem. E há a possibilidade, então, de haver um novo julgamento perante o Tribunal Penal Internacional de algo que já foi julgado aqui no Brasil? A resposta é sim, é possível. Por que eu estou falando isso? Porque a doutrina totalitária diz que sim. E o texto constitucional, a interpretação que se dá a ele, é favorável. Olha aqui o artigo 5º, inciso 36, que fala da coisa julgada. A garantia constitucional da proteção à coisa julgada está esculpida no artigo 5º, inciso 36, cujo texto literal é: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, que é o que nos interessa. O sujeito foi condenado, foi julgado, processado, condenado, não cabe mais recurso. A competência do TPI, Tribunal Penal Internacional, é subsidiária. Por isso, caso o Estado julgue o acusado de maneira imparcial, não há que se falar em novo julgamento. De acordo com o artigo 20, parágrafo 3º, artigo 20, parágrafo 3º do Estatuto de Roma. No entanto, o TPI poderá invocar a competência para julgar quando o julgamento feito pelo Estado. Olha as possibilidades. Esse julgamento tenha tido por objetivo subtrair o acusado à sua responsabilidade criminal por crimes da competência do tribunal. Ou seja, foi um tribunal aqui no Brasil criado para maquiar, para esconder, só pro forma, porque, na verdade, queriam era absolver ele. E aí, o que o Tribunal Penal Internacional tem e cria-se a competência para ele levar ao tribunal esse caso. B, não tenha sido conduzido de forma independente ou imparcial, em conformidade com as garantias de um processo equitativo reconhecidas pelo direito internacional, ou tenha sido conduzido de uma maneira que, no caso concreto, se revele incompatível com a intenção de submeter a pessoa à ação da justiça. Então, nesse caso, mesmo que tenha havido a coisa julgada, é possível haver a intervenção, a interferência do Tribunal Penal Internacional para esse brasileiro ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional. Então, veja aí esse comparativo do texto constitucional com dispositivos do Tribunal Penal Internacional. Despenque em concurso. A outra possibilidade, questão da prescrição. Os crimes do Tribunal Penal Internacional, todos são imprescritíveis. O que é a prescrição? É o tempo que passa, o Estado não age e vai chegar a um limite estabelecido pela própria lei. Aqui no Brasil, o máximo para a prescrição de um crime são 20 anos. O Estado não agiu e agora quem vai ser punido é o próprio Estado, a não poder exercer o seu ius puniente. Assim, o Estado vai ser punido e esse é o instituto da prescrição. Alguns crimes no Brasil prescrevem. Outros, o texto constitucional diz que não vai prescrever. Onde é que está isso? No inciso 42 e 44 do artigo 5º do Código da Constituição Federal. São imprescritíveis os crimes de racismo, a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Por sua vez, o artigo 29 do Estatuto de Roma diz que os crimes da competência do tribunal não prescrevem.
você tem novamente um texto do Estatuto de Roma se confrontando com o texto da Constituição. Quem é que vai prevalecer? O Estatuto de Roma, que não é direito interno, é direito internacional que o Brasil fez, a adesão que o Brasil está lá compactuado com o Tribunal Penal Internacional. É esse o entendimento da doutrina. E não há decisões até hoje, até porque não houve nenhum brasileiro que tenha sido, de fato, processado pelo Tribunal Penal Internacional e julgado lá. Até hoje não teve. Por que não teve até hoje? Porque você submeter um brasileiro a um tribunal internacional para apurar um crime é a prova inequívoca que a sua justiça está falida, que a sua justiça não serve de nada, que é uma justiça fantasiosa. E o Estado brasileiro, quando vê que um fato possa vir a incidir sobre as garras do Tribunal Penal Internacional, faz de tudo para andar, para ser mais célere e não haver a imposição do Tribunal Penal Internacional. É assim. Uma jurisprudência acerca de prescrição. Jurisprudência bem quentinha, 5/8/2020. Então, jurisprudência sobre o Tribunal Penal Internacional, praticamente você não encontra. Mas está aí uma bem recente que fala sobre a questão da prescrição. E aí você tem a legislação do Tribunal Penal Internacional e a legislação brasileira. Olha aqui o que é que a jurisprudência do Tribunal Regional Federal decidiu em um julgamento. Era sobre uma acusação a um indivíduo de crime de genocídio. Os crimes de genocídio e os denominados crimes contra a humanidade foram definidos no tratado internacional denominado Estatuto de Roma, celebrado em 17/7/1998, na Comune de Roma, Itália, e ratificado pelo Brasil mediante publicação do Decreto Federal 4.338 de 2002. 2. Genocídio não foi contemplado entre os crimes contra a humanidade, mas entre os crimes da competência subsidiária do Tribunal Penal Internacional e, tão somente por tal motivo, é delito imprescritível. Imprescritível. O Tratado Internacional que prevê a imprescritibilidade do delito de genocídio somente passou a vigorar no Brasil a partir da publicação do Decreto 4.338 de 2002, que o ratificou. 4. O delito de genocídio cometido antes da publicação do decreto de 2002 é prescritível, nos termos previstos no Código Penal. 5. Ordem de habeas corpus concedida. E do que se trata, então, essa decisão? O crime da decisão foi um crime ocorrido antes de 2002. Se foi antes de 2002, não tinha Tribunal Penal Internacional. O Brasil não tinha ainda aderido. Então, se é antes de 2002, o que passou antes de 2002 é prescritível, mesmo sendo genocídio. A partir de 2002, um crime de genocídio aqui na nossa legislação não vai mais prescrever. Não prescreve para o Tribunal Penal Internacional. É disso que se trata essa decisão. Bem interessante essa decisão. E aí vamos para a questão apontada aí pelo Guilherme, pelo Gabriel, em relação ao presidente Bolsonaro, que no começo do ano não, agora, depois da pandemia do coronavírus, algumas entidades encaminharam denúncia do presidente ao Tribunal Penal Internacional para que ele pudesse lá responder por crimes contra a humanidade. Então, ganhou a mídia, repercutiu bastante essa situação do presidente.
Aí correu, foi para lá, foi para cá, até que o procurador, a procuradora do Tribunal Penal Internacional entendeu suspender e arquivar essa investigação, em detrimento de ter alegado falta de provas. Não conseguiu identificar dolo em relação à situação que estava constando lá nos autos. Então, entidades enviaram apresentando acusações devido a ações contra indígenas e no enfrentamento do coronavírus, do Covid. Mas não teve êxito essas alegativas em relação ao presidente da República. Mas repercutiu muito por força do Tribunal Penal Internacional. Então, eu sempre, quando você fala aqui que o Gabriel, Guilherme se referiram ao presidente, aí o Bozo, eu lembrei agora, Gabriel, Guilherme, que o meu irmão, ele é candidato a vereador lá em Teresina. E aí ele está em campanha. Eu acho que é doido, só pode ser doido. Uma pessoa que se mete num negócio desse, eu sou contra total, a família toda é contra, mas ele diz que é o sonho dele, está lá, se candidatou e está em campanha. E aí ele chegou para um eleitor que a minha mãe tinha conseguido, tinha atrás de voto para ele, e aí minha mãe conseguiu uma pessoa lá para ajudar ele em voto. E aí quando ele chegou nessa pessoa, tudo bom, meu nome é fulano, e você, estou querendo seu voto, que você me ajude. E aí o eleitor olhou para ele e perguntou assim, você é a favor ou é contra o mito? Aí, meu irmão, como é? Você é a favor ou é contra o mito? Aí, meu irmão ficou, eu sou a favor ou sou contra o mito? Doido por voto. Aí pegou e disse, rapaz, olha, o mito fez coisa boa, o mito fez coisa ruim, mas o mito tá fazendo coisa boa, tá fazendo coisa ruim. Aí ficou para lá e para cá sem saber muito. O mito, o que eu vou dizer do mito? Aí, achando que o cara tinha dito mito, que é o mito, rapaz, mas ele vai fazer muita coisa boa ainda, ele vai estruturar as coisas e vai ser muito bom para o Brasil. Aí o cara parou, olhou para ele e disse assim, pois eu não voto em quem é a favor do mito, eu sou contra o mito. E aí ele ficou sem um voto e crente que estava ali abafando, né? Falando bem. Porque o cara podia ter chamado logo de Bozo, que nem o Gabriel fez, o Bozo. Aí, da hora que o Gabriel falou que é o Bozo, eu sei que ele não gosta. Quem vai e fala é o mito, aí eu já sei que gosta. Mas o cara pegou meu irmão e ficou sem o voto. Triste fim de história. Eu quero dar um tchau para a galerinha do Instagram. Tchau. Bom final de semana, galerinha. Gostou? Tu vai estar aqui na próxima? Sim. Beleza. Vamos estar junto aqui para dar aula, tá certo? Manda um beijo aí para a galera. Beijo. Beijo. Até Até segunda. segunda. Beijo para todo mundo. Beijo. Tchau. Tchau. Tem um monte de gente aí. Tem 200 mil pessoas aqui. Será? Um beijo, galera. Alan, Gabriel, Renato, Obrigada. Davi, Virgínia, Tchau. Maicon, boa noite. Vai dizendo aí, ó. Boa noite, Boa Cátia. Vai. Boa noite, Cátia. Boa noite. Boa noite, Arthur. Boa noite, Arthur. Adriano. Boa noite, Adriano. Boa noite, Davi. Boa noite, Davi. Boa noite, Virgínia. Boa noite, Virgínio. Everly. Evelyn. Um beijo, boa noite. Tchau, tchau.